Há quase 10 anos, o mundo assistia estarrecido ao desenrolar da mais sangrenta série de atentados da história. Os ataques que abalaram os Estados Unidos atingiram em cheio Nova York. Para muitos, uma espécie de capital do mundo, pelo menos do Ocidente. Hoje, pela primeira vez em quase uma década, o mundo acordou sem a sombra de Osama Bin Laden, o terrorista apontado como o cérebro por detrás do 11 de setembro. O governo dos Estados Unidos anunciou que Bin Laden foi morto por um comando da elite da Marinha Americana em uma operação assistida ao vivo em Washington pelo presidente Obama e seus assessores mais próximos. O terrorista não estava escondido em uma caverna isolada, mas refugiado em uma casa espaçosa e super protegida em Abbottabad, no Paquistão. A cidade, a cerca de 100 quilômetros de Islamabad, é sede de uma das mais importantes academias militares do país. E ainda de acordo com a versão oficial americana, Bin Laden morreu depois de uma troca de tiros de 40 minutos. O corpo dele foi identificado em um teste de DNA, levado de helicóptero para um porta-aviões e lançado ao Mar da Arábia. Para muita gente, o mundo acordou um pouco mais seguro hoje. Mas o governo americano lançou um alerta para todos os seus cidadãos ao redor do planeta diante da possibilidade de retaliação da Al-Qaeda. De acordo com a versão oficial, que começou a ser divulgada aos poucos desde o final da noite passada, os Estados Unidos chegaram até Bin Laden seguindo mensageiros que ele utilizou nos últimos 4 anos para se comunicar com o mundo exterior. Nem nas montanhas do Paquistão, nem nas cavernas do Afeganistão, Osama Bin Laden vivia nos arredores de Abbottabad, a 100 quilômetros de Islamabad, a capital do Paquistão. Uma cidade com 90 mil habitantes, destino turístico no verão. Mas para chegar até lá, o serviço de inteligência americano seguiu mensageiros de Bin Laden. A operação começou em 2007. Os agentes da CIA, sob o comando dali do Pentágono, identificaram um homem de confiança do terrorista. 2 anos depois, os locais de atuação desse mensageiro já estavam mapeados. Um deles chamou a atenção. Uma casa 8 vezes maior que as da vizinhança, com muros de até 5 metros de altura e arame farpado, poucas janelas, sem internet nem telefone, onde todo o lixo era queimado num espaço ao lado. Em agosto do ano passado, os agentes da CIA se convenceram que ali vivia o terrorista tão procurado. Nos últimos 8 meses, Barack Obama se reuniu 5 vezes aqui na Casa Branca com a cúpula do Serviço de Inteligência para tratar do assunto. Até que na última sexta-feira, o presidente americano autorizou a operação. A ideia era bombardear o local onde estava Osama Bin Laden. Barack Obama não deixou porque muitos civis poderiam ser mortos. Entraram em ação os Navy SEALs, a tropa da Marinha que atua no mar, no ar e na terra. É considerada a mais preparada das Forças Armadas dos Estados Unidos. No começo da madrugada de segunda-feira, horário paquistanês, e sem o governo local saber, 2 helicópteros americanos sobrevoaram a casa. Pelo menos 20 militares desceram e invadiram o esconderijo. Houve tiroteio. Essas imagens mostram o interior da casa. Morreram um mensageiro, o irmão dele, um filho de Osama Bin Laden e uma mulher que seria uma das esposas do terrorista, usada como escudo por ele. Em seguida, Osama Bin Laden levou um tiro na cabeça e morreu. Segundo o Pentágono, o corpo de Osama Bin Laden foi colocado num helicóptero e levado para uma base americana no Afeganistão. Lá foi coletada uma amostra de sangue para ser comparada com uma amostra do sangue da irmã do terrorista. Os exames de DNA mostraram que o corpo era de Bin Laden. Depois, segundo as autoridades daqui, o corpo foi tratado seguindo os preceitos da religião islâmica. Teria sido lavado e embrulhado num pano branco antes de ser lançado no Mar da Arábia. Segundo a religião islâmica, os funerais devem ser feitos até 24 horas depois da morte. Ainda segundo as autoridades americanas, não haveria tempo de escolher um lugar para enterrá-lo sem desrespeitar esse prazo. E assim, os Estados Unidos evitaram a criação de um local que atraísse seguidores de Bin Laden.